A mais um convite à física. Hoje temos o prazer de ter com a gente aqui o professor Rodrigo Neme. O professor Rodrigo fez o doutorado em física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acabando no 2009. Depois disso, ele fez 2 pós-doutorados, o primeiro sempre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o segundo na NASA, nos Estados Unidos. Atualmente é professor junto ao IAG e também é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. A área de pesquisa do professor Rodrigo são astrofísica de alta energia, buracos negros e núcleos ativos de galáxias. E hoje ele nos vai falar sobre a primeira fotografia de um buraco negro. Então, vamos agradecer ao professor Rodrigo por estar aqui com a gente. Boa noite ou boa tarde. Tá bom essa distância aqui? Todo mundo está me escutando claramente, né? Então, boa noite a todos. É um grande prazer estar de volta aqui no Convite à Física. Eu acho que a primeira vez que eu apresentei aqui foi uns 2 anos atrás, não foi? 2 anos, tá. Então, hoje eu estou aqui para, como o Henrico falou, sou professor aqui do outro lado da rua, no IAG, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Estou no departamento de Astrofísica, no IAG. E, então, hoje eu gostaria de falar para vocês do que é, na minha opinião, uma das grandes aventuras científicas uma das maiores aventuras científicas que nós estamos tendo, né? Que é a grande aventura e o grande desafio de se obter a primeira fotografia de um buraco negro. Vou afastar um pouquinho, tá? Agora sim, tá. Então, antes de começar a falar sobre o assunto dessa palestra, eu gostaria de apresentar. Existe um grupo de pesquisa aqui na USP, que é o grupo de buracos negros, que é o nosso grupo lá no IAG. Nós estamos, então, o objetivo do nosso grupo é responder algumas das maiores questões envolvendo a física e a astrofísica de buracos negros, aqui do outro lado da rua. E alunos que estiverem interessados em iniciação científica, pós-graduação, ou quem sabe até um pós-doutorado, nós estamos sempre abertos para conversar sobre possibilidades, tá? Algumas dos rostinhos aqui do grupo estão aí espalhados pela plateia em alguns lugares, tá? Bem, vamos lá, buracos negros, né? Buracos negros, antes de falar de buracos negros, eu gostaria de falar um pouco sobre o apelo que a astronomia tem na população, né? Muitas pessoas, eu diria que são atraídas para a astronomia por causa das belas, um dos motivos dos quais são as belas imagens que nós obtemos no decorrer dos nossos estudos científicos, né? Então, por exemplo, quem que nunca se deparou com essa imagem, não sei se todos vocês já viram essa imagem em particular aqui, mas eu acho uma imagem incrível, que tem um conteúdo científico, não somente é uma imagem bela, como tem um conteúdo científico riquíssimo. Tá? É uma imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble, das ondas de densidade que formam os braços espirais da galáxia do Redemoinho, né? Isso aqui é um exemplo de uma das imagens que atraem pessoas para estudar astronomia, né? E um outro exemplo, talvez mais recente, talvez não, com certeza mais recente, essa foto foi tirada há mais de 15 anos atrás, eu acho. E um outro exemplo recente de uma bela imagem é essa imagem tirada in situ, essencialmente, do cometa 67P. Eu não vou me atrever a falar o resto do nome do cometa, tá? O nome em homenagem aos astrônomos russos que descobriram esse cometa. Claro que todo mundo, eu acho que já viu isso aqui. Foi tirada pela sonda Rosetta, que teve um triste fim e está esquecida na escuridão do espaço, na superfície desse cometa, né? Então, apesar de ter essas belíssimas imagens, muitas outras imagens na astronomia, algumas vezes as astrônomas e os astrônomos nós estudamos
Nós nos deparamos com coisas que você simplesmente não consegue fazer uma fotografia ou fazer uma imagem. Então, um exemplo, por exemplo, de ciência, que você geralmente não consegue fazer belas imagens, é o estudo dos planetas fora do sistema solar, os chamados exoplanetas, né? E esse aqui é um exemplo muito recente de um estudo que tem chamado a atenção, essa descoberta dos 7 planetas no sistema planetário TRAPPIST-1, né? E na qual nós reconstruímos as evidências indiretas desses planetas ao redor da estrela através dessas quedas em forma de U na curva de luz, os trânsitos planetários, né? E esse é um exemplo de estudo científico no qual, infelizmente, nós não conseguimos fazer imagens desses 7 planetas ao redor do sistema planetário TRAPPIST-1. Nós temos uma evidência indireta desses planetas, muito forte essa evidência, inclusive. Eu poderia citar aqui um outro exemplo, na minha opinião, paradigmático de estudo científico no qual nós não conseguimos fazer imagens, é o estudo de matéria escura, né? Matéria escura, nós temos evidências fortíssimas, indiretas da existência dessa componente misteriosa no universo, a matéria escura, e infelizmente não é possível fazer uma fotografia, tirar imagens de matéria escura, porque ela é invisível, né? E assim nós chegamos, então, ao caso dos buracos negros, né? Os buracos negros, é claro que pela sua própria natureza física, os buracos negros eles não emitem luz, não emitem radiação eletromagnética, né? Então, por definição, eles não deixam radiação eletromagnética escapar desses buracos negros. E os buracos negros eles são esses astros, esses objetos astrofísicos que são a arena da teoria da relatividade geral de Einstein, né? Como grande, talvez, para quem não sabe, eu estou falando agora, né? Os buracos negros são uma das primeiras previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, que já tem mais de 100 anos de idade, né? A teoria da relatividade geral de Einstein é a visão atual da gravidade, na qual a gravidade, né, ela é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo devido à presença de massa e energia. Assim tá bom? Estou escutando um pouco de ruído ali. Afastar um pouco mais, vou tirar aqui e colocar na mesa. Assim? Vocês estão me escutando? Tudo tá? É? Ok. E, bom, os buracos negros são esses objetos palco, arena da teoria da relatividade geral de Einstein. E os buracos negros, eles têm essa propriedade, na minha opinião, fascinante, que é o chamado horizonte de eventos. Horizonte de eventos. O horizonte de eventos ele é a superfície de um buraco negro. A gente chama essa superfície dos buracos negros de horizontes de eventos. E é uma superfície muito especial, esse horizonte de eventos, porque essa superfície você só consegue cruzar ela em uma direção, tá bom? Que é para o interior mortal do buraco negro. Tá? Se você cruzar essa superfície, você nunca mais vai conseguir escapar de dentro do buraco negro, né? Essa é uma propriedade, basicamente, que define os buracos negros. Então, qualquer coisa que cair dentro desse horizonte de eventos vai ficar para lá, aprisionado pela gravidade extremamente alta e mortífera de um buraco negro. Então, os horizontes de eventos, além de serem essas regiões sem volta, que eu acabei de descrever, eles não emitem luz, eles não refletem luz, eles somente absorvem luz. E aqui eu não vou entrar, para fins dessa apresentação, a tal da radiação de Hawking é irrelevante, tá bom? Quem quiser, a gente pode conversar mais isso nas discussões depois. A radiação de Hawking, nesse contexto, é uma coisa tão fraca, se existir, que ela é irrelevante do ponto de vista astrofísico, tá? Então, eu não vou falar aqui em radiação de Hawking. Então, é claro que você não pode ver algo que não emite nem reflete luz, né? É uma impossibilidade física.
O que acontece, o que é muito interessante no universo, é que esses buracos negros eles estão geralmente sendo rodeados e abastecidos de gás turbulento no meio ao seu redor. E então o que acontece é que esse gás ele vai sendo atraído por esses buracos negros e via esse princípio extremamente útil e geral da física, que é o princípio da conservação do momento angular, você forma ao redor dos buracos negros discos de gás, não é necessariamente um Blu-ray, mas são parecidos com discos de gás composto de partículas que estão orbitando ao redor do horizonte de eventos, que nós chamamos de discos de acreção na astrofísica. Tá? São discos de gás turbulento, acreção vem da palavra acréscimo, né? Então eles são os discos de acreção porque eles estão acrescentando massa à singularidade desses buracos negros, eles estão alimentando esses buracos negros, esses discos de acreção. E o interessante aqui é que a gravidade é o motor que acelera esse gás nesse giro ensandecido ao redor dos buracos negros, e nessas órbitas ocorre um monte de fricção nesse gás, e essa fricção emite um monte de luz. Tá? A fricção nesse gás gera um monte de ondas eletromagnéticas, tá? Gera radiação de alta luminosidade e altas energias, ok? E então isso é uma coisa muito importante nessa palestra, porque a nossa esperança não é observar a emissão do horizonte de eventos, porque ele não emite luz. A nossa esperança é observar a silhueta ou a sombra que o horizonte de eventos imprime quando você observa a luz emitida pelo gás ao redor do horizonte de eventos. Tá? Essa é a nossa esperança, tá? De observar essa silhueta do buraco negro em meio ao oceano de luz emitido pelo gás turbulento ao redor do buraco negro no disco de acreção. Então nós sabemos, as astrônomas sabem há mais de 15 anos que o centro das galáxias no universo, os centros das galáxias, hospedam os chamados buracos negros supermassivos. Por que supermassivos? Porque esses buracos negros no centro das galáxias, eles possuem uma quantidade de massa que colapsou dentro do horizonte de eventos superior a 1 milhão de sóis que colapsaram durante a história do universo dentro desses buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Tá? E lá no centro das galáxias, okay, você tem esses buracos negros supermassivos. Aqui a gente não pode ver o horizonte de eventos, isso aqui é tudo que eu mostrei até agora, no que concerne buraco negro, são ilustrações. Tá? Isso aqui é uma ilustração, uma animação, não é uma observação. Então isso aqui é o que acontece tipicamente no centro de uma galáxia. Você tem um buraco negro supermassivo, acretando o gás, o disco de acreção, e em muitos casos, por motivos que nós não entendemos bem, mas o meu grupo está trabalhando para responder essa pergunta, eles ejetam gás, tá? Formando coisas chamadas de jatos relativísticos de partículas. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre jatos mais para frente na apresentação. E aqui nós chegamos finalmente a uma observação de uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo no centro dela, produzindo um desses jatos de partículas, esses feixes de partículas emanando lá da região do buraco negro central, galáxia M87. E aqui nós chegamos no ponto crucial, que é o seguinte: pela própria natureza dos buracos negros, né, todos os nossos estudos de buracos negros nas últimas décadas têm se limitado a métodos indiretos, nas quais a gente reconstrói as pegadas astrofísicas desses buracos negros, tá? Mas são tudo estudos indiretos da manifestação gravitacional do horizonte de eventos. Tá? Nós podemos chamar de evidências circunstanciais da existência desses buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Né? Até mesmo o Einstein não tinha certeza se os buracos negros existem. Hoje nós temos quase certeza, tá? Se buracos negros não existirem, então nós tem algo muito errado com a gravidade. Tá? E é aí, nessa questão, que entra o Event Horizon Telescope. O Event Horizon Telescope ele tem um objetivo incrível, impressionante, se você parar para pensar sobre o Event Horizon Telescope.
O objetivo do Event Horizon Telescope é simplesmente imagiar os horizontes de eventos dos buracos negros, fazer uma imagem do horizonte de eventos. Não nos limitarmos somente mais a estudos puramente indiretos dos buracos negros, mas fazer uma fotografia, a primeira fotografia de um buraco negro. E essas imagens, essas primeiras imagens do Event Horizon Telescope, que uma tradução livre em português seria o telescópio do horizonte de eventos, essas primeiras imagens iriam transformar os buracos negros de objetos com status quase místico, tá? Para objetos, fenômenos concretos que a gente pode tirar uma fotografia, apontar e olhar, ó, está lá o horizonte de eventos do buraco negro. Tá? Essa vai ser uma das implicações das observações desse telescópio. Né? E há um número de grandes e importantes questões científicas que as observações do Event Horizon Telescope vão permitir atacar e que vão criar uma verdadeira onda de choque em várias áreas da física, da astrofísica e até mesmo da cosmologia. Então, uma das perguntas que a gente vai poder atacar com essas observações é: será que os horizontes de eventos de buracos negros realmente existem como a relatividade geral de Einstein nos prevê? Né? Outra pergunta é: será que ele vai permitir nós estudarmos isso aí? Ele vai permitir que a gente responda a pergunta se a relatividade geral é a teoria correta da gravidade na proximidade dos buracos negros. Tá? Ele vai permitir a gente testar a teoria da relatividade geral numa escala nunca antes testada, nem mesmo com ondas gravitacionais. Tá? E uma terceira pergunta, que na verdade são duas perguntas que vai nos dar informações valiosíssimas, é como é que os buracos negros são alimentados no universo e como é que eles produzem essas ejeções de matéria. Né? Por exemplo, os jatos relativísticos que eu falei anteriormente. Então, essas aqui são algumas das questões científicas de alto impacto que o Event Horizon Telescope vai nos permitir atacar com as suas observações. E, bom, eu quero que vocês tenham uma noção do incrível desafio que é fazer essas imagens de horizontes de eventos. Tá? E para vocês entenderem o enorme desafio envolvido, eu gostaria de apresentar para vocês o buraco negro supermassivo mais próximo do planeta Terra, que é o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Tá? O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, ele chama-se de Sagitário A estrela. Okay? Ele possui uma massa de 4 milhões de sóis colapsados dentro do horizonte de eventos. Tá? Sagitário A estrela, inclusive tem um dos membros do grupo de buracos negros, o projeto de doutorado dele está aqui na plateia, estudar e caracterizar a emissão em altas energias desse buraco negro, do entorno do buraco negro. Né? Mas deixando isso de lado, no contexto dessa apresentação, vamos fazer agora uma jornada a Sagitário A estrela, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Isso aqui não está plugado no áudio e eu acho que existem um pouquinho uma música aqui para acompanhar essa jornada, tá? Mas acho que os alto-falantes do meu computador não são poderosos. Vamos testar o quão poderosos eles são agora. Né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar uma animação composta de observações, tá? Totalmente composta de observações. E não se botar no Ok. Obrigado, Henrico. Então, essa animação que eu vou mostrar para vocês é uma viagem. Tá? Isso aqui é uma fotografia da direção da nossa galáxia, onde está o Sagitário A estrela. Okay? Então, o que eu vou mostrar aqui agora é gradativamente ampliando essa região, tá? Até a gente chegar na região de influência gravitacional desse buraco negro. Tá? Para vocês terem uma ideia de quão incrivelmente longe e pequeno no céu é o tamanho aparente de Sagitário A estrela. Vamos lá.
Pode Deus. Senão eu gosto muito dessa música. É uma banda chamada Scorpions, que toca com uma orquestra sinfônica. É uma combinação meio esdrúxula, mas interessante. O que vocês viram nesse vídeo, para quem prestou atenção, é que quando chega lá, aparecem umas bolinhas girando ao redor de um lugarzinho e depois amplia aquelas bolinhas, tá? Eu vou mostrar de novo agora, mas sem... Opa, ainda está a música tocando ali. Agora, quando fazer o zoom aqui, vocês vão ver que tem umas bolinhas que estão girando ao redor de um lugar. Essas bolinhas aí, elas são observações do infravermelho médio usando óptica adaptativa de estrelas que estão sujeitas ao potencial gravitacional desse buraco negro. Isso é a modelagem dessas órbitas, e lá no centro quase invisível da galáxia, a gente infere que tem esse buraco negro supermassivo de 4. E aí vocês vão me perguntar, como é que se estima a massa desse buraco negro? Terceira lei de Kepler. Só isso. É só você aplicar a terceira lei de Kepler para as órbitas dessas estrelas e você infere que a massa invisível no centro da galáxia é 4 milhões de vezes a massa do Sol. Tá? Então, plateia, Sagitários à Estrela, plateia do convite à física. Estão introduzidos. Então, você pode calcular qual que é o diâmetro do horizonte de eventos desse buraco negro, tá bom? Não é uma conta difícil de se fazer. Tá? E nós calculamos que o diâmetro desse horizonte de eventos Sagitários à Estrela é 24 milhões de quilômetros de diâmetro, tá? Que é um pouquinho menor esse diâmetro do que o tamanho da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. Um pouquinho menor, mas não muito menor. Okay? E se você colocar um objeto lá no centro da galáxia com esse tamanho, você pode então calcular qual que vai ser o tamanho aparente no céu desse horizonte de eventos de 24 milhões de quilômetros. É uma conta trigonométrica trivial, né, fazer essa continha. E o tamanho aparente desse horizonte de eventos no céu corresponde ao tamanho aparente desse DVD, tá bom? Colocado na superfície da Lua. Tá? O tamanho do horizonte de eventos no centro da nossa galáxia é o tamanho aparente que a gente veria se a gente pegar esse DVD aqui e colocar na superfície da Lua. Tá? Esse é o tamanho do horizonte de eventos e isso dita o obstáculo observacional. Tá? Nós precisamos de um telescópio capaz de fazer uma imagem, uma boa imagem desse DVD se a gente colocasse ele na superfície da Lua. Esse telescópio vai conseguir imagiar o horizonte de eventos no centro da nossa galáxia. Então, nós podemos ir um pouquinho mais adiante e nós podemos, então, calcular que tipo de telescópio que seria necessário para fazer essa observação, resolver esse horizonte de eventos. E, então, quando você vai lá e você aplica princípios ópticos para estudar um telescópio, o poder de resolução de um telescópio depende de duas coisas. Ele depende do tamanho da abertura do telescópio, né, da área coletora de luz, e depende do comprimento de onda da radiação eletromagnética que você quer observar. Né? Então, se você calcular qual que é o tamanho necessário da abertura de um telescópio para observar esse horizonte de eventos, e agora eu vou colocar que o comprimento de onda aqui nós vamos nos restringir a ondas eletromagnéticas milimétricas, tá? Que são essa é a escolha do Event Horizon Telescope, tá? São comprimentos de onda milimétricos, porque isso aqui no espectro eletromagnético do rádio, tá? E nessa banda milimétrica a radiação passa desimpedida desde o buraco lá da região do buraco negro até a Terra, sem ser absorvida por poeira e gás, tá? Então, esse comprimento de onda é muito importante, tá? Porque daí a gente tem esperança de detectar essa radiação sem ser muito contaminada por poeira e por gás. Né? Para quem é o estado de espalhamento Thomson, para quem tiver interesse do que eu estou falando aqui. Então, se você calcular a abertura desse telescópio aí, né, você vai concluir que para poder resolver um DVD na superfície da Lua, esse telescópio vai ter que ter um diâmetro de 10 mil quilômetros. Tá? Então, esse telescópio vai ter que ser um telescópio de tamanho comparável ao tamanho do planeta Terra. Okay?
E eu fui mais adiante e eu estimei quanto que seria o custo aproximado para se construir um telescópio desses. Tá? E eu cheguei num valor aproximado, grosseiro, de $1 trilhão para construir um telescópio desses daqui com uma abertura de 10 mil quilômetros. Tá? Não vamos entrar nos detalhes de se isso aqui seria praticável. Esse telescópio iria colapsar devido ao seu próprio peso e talvez formar um buraco negro. Não, estou brincando. Estou brincando, não vai acontecer isso. Mas é bastante difícil construir um telescópio desses, né? E mais importante é que nenhuma agência científica vai lhe dar dinheiro. Nenhuma agência científica... Eu vou submeter aqui um pedido para a FAPESP, pedido $1 trilhão para construir esse telescópio, mas eu acho que a FAPESP não vai me dar essa quantidade de dinheiro. Tá? Vai ser difícil você encontrar alguém no planeta que dedique tanto dinheiro a um observatório astronômico. Então, o que é a ideia do Event Horizon Telescope, dada essa magnitude astronômica de requerimentos para resolver esse horizonte de eventos no centro da nossa galáxia? Qual que é a ideia do Event Horizon Telescope? A ideia ela é simples e, ao mesmo tempo, profunda. A ideia aqui é você pegar vários telescópios, radiotelescópios, que observam em comprimentos de onda milimétrica, espalhados ao redor da Terra em vários continentes, tá bom? E a ideia, então, é usar os princípios da interferometria da física, tá? Para que a gente combine, então, de maneira inteligente as observações realizadas simultaneamente nesses oito telescópios. Tá? E dessa maneira, através dessa combinação, nós somos capazes de atingir uma resolução capaz de resolver o horizonte de eventos no centro da nossa galáxia, usando interferometria, aqui é a palavra-chave. A mesma interferometria que quem faz física, as alunas estudam isso aí, física 2, eu acho, física 4, tá, um pouquinho mais adiante. Tá? E o nome dessa técnica aí de combinação de observações simultâneas de vários telescópios chama-se de Very Long Baseline Interferometry. Interferometria de base muito longa, que a gente chama em astronomia de VLBI. Tá? Então, isso aqui é quase uma maneira de enganar, digamos assim, a física, né, para construir um super telescópio. Claro que não é possível enganar a física, né? Mas isso aqui nos dá uma maneira, então, de construir... no caso desse VLBI, tá bom, tem uma coisa fantástica, que é quanto mais você aumentar a distância entre os telescópios, maior é a resolução do telescópio. Tá? Então, por isso que a gente quer colocar o mais longe possível esses telescópios que a gente conseguir no planeta, na superfície do planeta Terra. Então, a resolução angular que se atinge com essas observações interferométricas, tá? E quem quiser mais detalhes, a gente pode falar depois da apresentação, para entrar em mais detalhes técnicos de como isso aí funciona. Mas a resolução, então, é inferior ao tamanho desse DVD na superfície da Lua, 15 microsegundos de arco. Né? O tamanho angular do horizonte de eventos é 50 microsegundos de arco no centro da nossa galáxia. Tá? Então, essa resolução aí, ela é 6.000 vezes melhor que a resolução do telescópio espacial Hubble. Tá? 6.000 vezes maior. Né? Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês duas recentes adições ao Event Horizon Telescope, dois telescópios que foram acrescentados a essa rede interferométrica. Um deles é esse telescópio no Polo Sul, chamado de Telescópio do Polo Sul, o nome dele. Né? Mas uma outra e mais importante melhora do Event Horizon Telescope é que recentemente foi incorporado o observatório ALMA, que fica localizado no deserto do Atacama, no Chile. Né? E o ALMA foi fundamental, porque quando o ALMA foi incorporado a essa rede aí de telescópios, ele quase que aumentou em 10 vezes a resolução do observatório, só por incorporar, porque o ALMA ele é fantástico. Não é à toa que conseguir tempo de telescópio no ALMA é um dos mais difíceis no mundo de conseguir tempo de telescópio. Tá? Bem, então,
por incrível que pareça, tá, essas observações com essa rede ampliada, com o ALMA e South Pole Telescope, já foram realizadas. Tá? Enquanto nós estamos sentados aqui, tem pessoas analisando essas observações. Tá? Elas foram feitas há mais ou menos 2 semanas atrás. Tá bom? E fazer VLBI nesse comprimento de onda, fazer essa interferometria, é uma coisa complicada, pessoal. É bastante complicado por vários motivos. Um dos motivos é que você precisa ter relógios atômicos ultra precisos em cada um dos telescópios, dos 8 telescópios ao redor do mundo, tá bom? E você tem que recordar, gravar, de alguma maneira, o tempo de chegada de cada crista da onda eletromagnética em cada telescópio. Você tem que gravar o tempo de chegada de cada crista das ondas eletromagnéticas, tá? E a precisão dessa medida de tempo tem que ser melhor do que 10 nanossegundos. Não, melhor do que 1 nanossegundo. Tá? Com uma precisão melhor do que nanossegundo. Tá? De cada crista, de cada onda eletromagnética, ondas milimétricas, né? Em todos esses telescópios, simultaneamente. Tá? E, então, vocês não têm como, na verdade, têm como imaginar a quantidade absurda de dados que vão ser gerados, que foram gerados nessas observações. Tá? E então, por segundo de observação, durante essas 5 noites, ali, desde o dia 5 até o 14, 5 noites foram usadas para o Event Horizon Telescope, foram gerados 50 gigabytes de segundo, aí, que tenta baixar coisas na sua casa com essa taxa de download aqui, né? Não, senão vai ser difícil, né? São gerados 50 gigabytes por segundo de observação, tá bom? Isso dá a 2 petabytes de dados gerados por noite de observação. As 5 noites dão mais de 10 petabytes. 1 petabyte é 1024 terabytes, ok? E então, você vai precisar gravar isso aí em mais de 1000 HDs. Eles precisaram gravar esses dados aí em mais de 1000 discos rígidos, espalhados nesses 8 telescópios. Tá? Realmente, eles tiveram que gravar isso aí em 1024 discos rígidos. Tá bom? Então, uma pergunta, curiosidade, tem alguém aqui na plateia que trabalha na colaboração LHC? Ninguém? Alguém timidamente respondeu? Você não, você, quem mais aqui? Eu vi mais alguém timidamente levantar a mão. Ninguém mais, tá bom. Bom, eu sinto muito, LHC, mas uma única noite de observações do Event Horizon Telescope coletou dados suficientes, equivalentes a 1 ano de dados do LHC. Tá? Em uma noite de observações do Event Horizon Telescope. Tá bom? E, então, tantos dados coletados nesses diferentes observatórios aí que você não tem como transmitir isso aí eletronicamente até um servidor central para processar. Em primeiro lugar, eles não obtiveram, terminadas as observações do Event Horizon Telescope, eles não têm uma imagem instantânea na tela do computador da pesquisadora lá, horizonte de eventos. Não. Tá? Esses dados, eles não podem ser, tanta quantidade, volume de dados que eles não podem ser transmitidos eletronicamente. Okay? Então, depois das observações, os HDs de cada um dos telescópios têm que ser voados. Tá? Tem que ser, bom, pode levar de carro se quiser, mas eu acho que vai ser meio difícil. Né? E eles foram transportados até 2 centros de processamento para fazer uma coisa chamada de correlação interferométrica, tá? Para reconstruir as observações, combinar as observações dos 8 telescópios. Então, vão ser 2 clusters de computadores para fazer essa combinação dos 10 petabytes. Um deles é em Boston, no Observatório Haystack, pertinho do MIT lá. E o outro centro europeu fica em Bonn, no Instituto Max Planck de Radioastronomia, na Alemanha, em Bonn. Tá? E agora vem a má notícia para quem está empolgado com esse resultado, com essas observações. Tá? Elas já foram feitas, mas não esperem resultados científicos antes de outubro deste ano. Por quê? Porque vejam que todos os aviãozinhos já chegaram nos centros de processamento, exceto o aviãozinho no Polo Sul. Por quê? Porque a gente tem que esperar o fim do inverno
para trazer esses HDs para o centro de processamento. Tá? Então, é por esse motivo que a gente não vai ter resultados científicos antes de outubro, que é quando os discos do Polo Sul vão ser trazidos para terminar a análise. Okay? Então, nós vamos precisar de paciência para ter os primeiros resultados científicos. E uma vez esses discos rígidos sendo trazidos a esses dois centros de processamento, um nos Estados Unidos e outro na Alemanha, né, vai ter que ser feito um estudo muito cuidadoso, uma correlação interferométrica muito cuidadosa desses dados, para tomar o cuidado que a informação sobre o tamanho e a estrutura do horizonte de eventos não seja perdida nesse processo de combinação de dados. Tá? Então, é uma coisa que vai demorar tempo, tá? E eu acredito que antes do ano que vem a gente não vai ver os primeiros resultados. Tá? Então, vamos ter que ter paciência até a gente ter os primeiros resultados. Quais foram os alvos observados no céu? Quais foram os buracos negros observados no céu? Os dois principais alvos foram, como eu falei, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, né? Sagitário, a estrela, com massa de 4 milhões de sóis, e o buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, tá? Que possui uma massa nada menos que 6 bilhões de sóis colapsados dentro desse horizonte de eventos. Tá? E esse buraco negro na M87 está a uma distância de 55 milhões de anos-luz. Tá? E mesmo assim, a gente pode resolver esse horizonte de eventos. Tá? A gente pode falar mais sobre isso depois. Okay? Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da física fascinante envolvida na preparação teórica para que, quando surgir essa primeira imagem, a gente tenha o arcabouço para entender o que ela vai nos ensinar. Tá? Teve anos de preparação teórica para chegar onde a gente está agora, e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês disso aí. Para a gente conseguir, então, simular a aparência de um horizonte de eventos, não é nada fácil, como eu falei, são muitos anos, são décadas, na verdade, se juntar tudo isso aí, de preparação. E para você preparar o terreno, o arcabouço físico-astrofísico, é necessário construir um verdadeiro laboratório virtual de astrofísica relativística numérica. Tá? Porque a gente não consegue fazer buracos negros em laboratório, né? Então a gente tem que simular eles. E essas simulações, esse laboratório virtual, eu chamo de previsão do tempo ao redor dos buracos negros, porque a simulação ela é parecida com simulações, a física envolvida tem similaridades com simulações meteorológicas. Tá? Quais são os 3 principais ingredientes para fazer essas simulações de buracos negros? O primeiro ingrediente é gravidade, né? Sem gravidade não acontece nada, né? Mais especificamente, incorporar a relatividade geral de Einstein, né? Então, esqueça usar a lei da gravitação universal de Newton nesse trabalho, ela simplesmente não se aplica aos espaços altamente curvos perto do horizonte de eventos. Tá bom? O segundo ingrediente é simular o comportamento do gás carregado, do plasma, nesses discos de acreção. Tá bom? E o terceiro ingrediente é simular a interação desse gás com os campos eletromagnéticos que estão lá, inevitavelmente, nesse ambiente. Tá? Agora eu gostaria de abrir um rápido parênteses técnico, tá? Eu prometo que vai ser rápido, vai ter algumas equações, então se tiver pessoas que não, acho que tem poucas pessoas que não gostam de equações aqui, mas se tiver, me permitam fazer esse pequeno parênteses técnico para quem na plateia quer saber um pouco mais de informação sobre a física envolvida aqui, tá bom? Para fazer essa previsão do tempo, okay, a gente não é suficiente resolver as equações da hidrodinâmica newtoniana. Tá? Como eu falei, esqueça Newton perto dos horizontes de eventos. Tá? Ao invés disso, nós temos que resolver em supercomputadores as equações da magnetohidrodinâmica em relatividade geral. Tá? Não somente as equações de conservação, né, como as equações de Maxwell, que aqui estão todas em forma covariante, né, incluindo uma descrição do tipo de fluido que você tem e uma métrica de Kerr, né, colocada numa forma conveniente para o computador resolver, fecha parêntese técnico. Tá bom? Então, perdão por quem não gostou desse parêntese técnico, eu só gostaria de dar um pouquinho mais de informação. Então, o que acontece quando você faz a simulação de previsão de tempo ao redor de um buraco negro?
o que acontece é isso aqui. Tá? Isso aqui é a previsão meteorológica do comportamento do gás orbitando um buraco negro. Tá bom? Isso aqui é o que você obtém quando você resolve todas aquelas equações, coloca condições iniciais apropriadas, né? Você obtém esse turbilhão de gás extremamente estranho, porém fascinante. Tá? Onde isso aqui é uma renderização do campo escalar de densidade ao redor do buraco negro. O vermelho é o disco de acreção, azul é uma injeção de gás no jato relativístico. Tá? Mas notem que aqui não tem nenhuma informação nessa simulação de previsão de tempo que nos diga o que um observador vai ver se ele apontar um telescópio para lá. Não tem. Isso aqui é simplesmente a densidade do gás. Tá? Para a gente, que inclusive essas simulações foram feitas pela colega a Mônica Mochibrodska, que gentilmente cedeu essa visualização aqui. Tá? Então, nessa simulação da Mônica, não tem nada que nos diga o que um observador veria. Tá? Para a gente saber fazer uma imagem sintética de um buraco negro, nós temos que traçar e simular o caminho dos raios de luz saindo desse sistema até chegar numa câmera. Okay? Então, isso me leva a essa outra parte da apresentação. O que nós esperamos observar nessas primeiras observações do Event Horizon Telescope? E tem umas coisas fascinantes, na minha opinião, desses últimos desenvolvimentos, em particular para visualização, para gerar essas imagens sintéticas. Tá? Estão sendo usadas nos últimos anos as mesmas técnicas de visualização e renderização que são usadas nos videogames que muitos de vocês jogam em casa, eu espero, né? Se bem que com os telefones, hoje em dia, o pessoal está jogando em todo lugar. Mas eu não estou falando desses joguinhos Angry Bird, ou qual outro joguinho popular aí que é simplesinho, sei lá, agora não meu... Hã? Você é velho demais. Candy Crush, né? Não é esses jogos Candy Crush aí, não. O que eu estou falando é as técnicas de visualização usadas para renderizar isso aqui, tá bom? Isso aqui são algumas amostras de renderização de jogos modernos, né? E hoje em dia é possível você usar o poder computacional das unidades de processamento gráfico dos computadores para fazer uma simulação maciça paralela. Tá? Usando eu chamo isso aí na verdade, de um videogame super avançado com aplicações científicas. Tá? Então você usa a GPU, você pode usar a GPU para criar essas imagens sintéticas aí. E esse aqui é o resultado de uma imagem, não é uma imagem, na verdade, é a evolução dinâmica do gás ao redor do horizonte de eventos, tá bom? Renderizado usando GPUs. Né? No caso, não foi usado um videogame para fazer isso aqui, são GPUs instaladas em computadores. Né? E você consegue gerar, em poucos segundos, imagens muito mais cientificamente corretas do que as do filme Interestelar. Tá? O que vocês estão olhando aqui é uma imagem rigorosamente correta, tá, do que um observador veria. Tá? A do Interestelar ela é muito legal, tem aspectos muito, muito bons, mas ela é incorreta, aquela imagem que vocês veem do disco de acreção no Interestelar. Tá bom? Isso aqui é uma imagem cientificamente correta, usando recursos de GPUs, de videogames e supercomputadores. Né? Então, o problema dessa imagem é que ela é uma imagem em vários comprimentos de onda, rádio, infravermelho e raios-x. Tá? Agora eu quero explicar para vocês um pouquinho da física envolvida nessa imagem aqui, e para isso nós vamos nos restringir ao que um observador veria observando ondas de rádio. Tá? Isso aqui seria o que um observador veria em ondas milimétricas do escoamento ao redor do horizonte de eventos. Tá? Para a gente entender a fascinante física por trás dessa renderização aí, nós vamos ter que falar um pouquinho de uma coisa chamada de Ray Tracing. Tá? Ray Tracing, o que você precisa fazer para gerar aquela imagem ali?
Você precisa traçar o caminho de raios de luz saindo do disco de acreção até chegar num observador. E para isso você pode resolver essa equação, uma equação famosa na relatividade geral, equação da geodésica. E então você coloca uma câmera virtual e você traça o caminho dos raios de luz até chegar nessa câmera. Então você cria uma imagem sintética da aparência da luz emitida pelo gás ao redor do horizonte de eventos. A complicação aqui é que o espaço-tempo curvo do buraco negro vai curvar raios de luz que nunca chegariam no observador, acabam chegando e criam um efeito de lente gravitacional. Tá? Então, isso vai permitir que você enxergue o que está atrás do horizonte de eventos, o que você nunca conseguiria no universo newtoniano. A outra coisa é um efeito de a chamada relatividade restrita, okay, que tem uma disciplina tanto de relatividade geral e restrita no IF, e daqui eu vou fazer propaganda para uma nova disciplina no IAG, tá, que a gente vai criar em breve. Tem um outro efeito importante para se entender essa imagem, que é a aberração óptica devido a um efeito de relatividade restrita, de Einstein. Né? Apesar desse nome feio, na prática é simples de visualizar isso aí. O gás, imagine que você está olhando esse sistema aqui e você tem gás girando, essa parte do disco está na direção da Terra e aquela parte do disco de acreção está indo oposta à direção, em uma direção oposta. Tá? Então, o efeito dessa aberração relativística é que o lado do disco voltado para a gente vai estar muito mais brilhante e o lado que está se afastando da gente está muito mais escurecido. Tá? Então, se você combinar esses efeitos que eu descrevi qualitativamente aqui, a gente consegue, então, entender a física que tem por trás dessa imagem aqui de um horizonte de eventos. Tá? Aqui está ilustrado no canto esquerdo inferior a geometria da situação. O que o Event Horizon Telescope vai fazer? Ele vai fazer, de certa maneira, uma longa exposição do brilho desse gás. Tá bom? E, agora, soar os tambores, vocês vão ver o que nós esperamos, que é a primeira observação do Event Horizon Telescope. Tá? Isso aqui é provavelmente a cara das primeiras... Se tudo correr certo, tá? Se tudo correr certo, essa aqui vai ser a cara das primeiras observações do Event Horizon Telescope. Okay? Então, em primeiro lugar, de acordo com a relatividade geral, você espera que nessas primeiras observações você veja literalmente na imagem um buraco negro. Tá? Só que o que você está vendo aqui é a silhueta do buraco negro, ou se você quiser te chamar disso, a sombra do horizonte de eventos. Tá? Lembrem-se, ele não emite luz, você está vendo a maneira como ele afeta a luz emitida no gás ao redor dele. Tá? E por que um lado da imagem está mais claro do que o outro lado? Esse lado está mais claro do que esse lado aqui. É o efeito que eu falei de aberração óptica. Tá? Nessa geometria aqui, esse gás está vindo na direção da Terra e ele é intensificado à luz, e esse aqui está indo contra e ele apaga. E, finalmente, tem uma outra coisa que, aqui no topo, acima e abaixo do horizonte de evento, você vai ver um pouquinho de fótons que vieram de trás do buraco negro, tá? Que foram curvados e estão chegando ao observador. Okay? Então, combinação de lente gravitacional com aberração, e essa é a primeira imagem observada, que se espera, se tudo der certo, observar, da silhueta do horizonte de eventos. O que nós iríamos aprender de física dessa primeira observação, ou das primeiras observações, se tudo der certo, dos horizontes de evento? Né? O que nós esperamos aprender? Então, essa silhueta de um buraco negro vai dar uma quantidade de informação extremamente preciosa para a física, para a astrofísica e para a cosmologia. Né? Ela vai nos permitir estimar parâmetros, propriedades do espaço-tempo de buracos negros, vai nos permitir entender o escoamento do disco de acreção perto do buraco negro, como é que os jatos relativísticos são produzidos e mesmo testes de relatividade geral, da teoria da relatividade geral. Então, eu gostaria de dar, agora, no final da minha apresentação, alguns exemplos de o que a gente pode aprender com essas primeiras imagens, tentar tornar mais concreto para vocês. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como nós podemos aprender sobre as propriedades do espaço-tempo do buraco negro. Quanto tempo? Está quase esgotando, né, Henrico?
De qualquer maneira, eu já estou quase no final da apresentação. Então, isso aqui é um exemplo de como nós podemos aprender um pouquinho sobre o espaço-tempo do buraco negro, as propriedades do espaço-tempo. Então, aqui no painel superior, eu estou mostrando para vocês uma simulação do gás girando ao redor do buraco negro, onde você coloca um buraco negro sem rotação, sem giro, ou seja, sem momento angular, que nós chamamos de buracos negros de Schwarzschild na relatividade geral. Então, essa aqui é a imagem que se espera nessa configuração de um buraco negro sem momento angular. Agora, no painel inferior, nós repetimos essa simulação. Tá? Foram o Avery Broderick que fez essas simulações. Então, aqui você coloca o mesmo sistema, mas você troca por um buraco negro de Kerr, que está girando com velocidades próximas à velocidade da luz, ou seja, tem muita rotação, muito momento angular. O que vai acontecer é que a rotação do buraco negro vai alterar drasticamente o espaço-tempo perto do horizonte de eventos e vai causar deflexão adicional de luz perto do horizonte de eventos. Tá? E essa deflexão adicional vai alterar dramaticamente a aparência da silhueta do horizonte de eventos, e vocês podem ver que se espera ver uma coisa bem diferente se o buraco negro tiver momento angular apreciável. Tá? Os dois parâmetros essenciais de um buraco negro é a massa e o giro, o momento angular, que a gente chama de spin também, assim como na mecânica quântica, na relatividade geral. Tá? Ou seja, comparando simulações numéricas com essas observações, a gente vai poder caracterizar o espaço-tempo do buraco negro. Outra coisa que eu estou cruzando os meus dedos também é que uma pergunta que ainda permanece essencialmente sem resposta na astrofísica é como é que essas ejeções de gás chamadas jatos relativísticos são produzidas pelos buracos negros. Tá? E se espera que essas imagens possam nos ensinar como esses jatos são produzidos. Tá? Isso é particularmente verdadeiro para as observações da radiogaláxia M87, que tem um baita jato sendo produzido pelo buraco negro. Então, isso aqui são exemplos de como essas imagens podem nos ensinar algo sobre a produção de jatos. Né? Então, por exemplo, se você tiver um ambiente dominado por um disco de acreção ao redor do buraco negro com campos magnéticos fracos, você espera observar algo parecido com isso aqui. Agora, se você tiver algo em que o jato relativístico é dinamicamente mais importante, tá? E campos magnéticos fortes, digamos assim, um ímã mais forte, né? Que esse gás ele carrega campos magnéticos, você espera ver algo diferente. Tá? Então, a ideia também é comparar essas observações com simulações numéricas para aprender, quem sabe, resolver o enigma da produção dos jatos relativísticos. Né? E, finalmente, uma outra coisa que pode ter implicações ainda maiores na física são testes da relatividade geral. Tá? A pergunta aqui é, será que a métrica de Kerr, será que a relatividade geral ela é a teoria correta para descrever a gravitação válida em todo o universo, não somente aqui na Terra, nas galáxias, mas perto do horizonte de eventos de um buraco negro? Né? E vai ser possível, talvez não com essas primeiras observações, mas quem sabe no futuro, testar a teoria da relatividade geral diretamente. Por quê? Porque a descrição do espaço-tempo ao redor de um buraco negro na relatividade a gente chama de métrica de Kerr, tá? Em homenagem a esse físico neozelandês, o Roy Kerr, que derivou a partitura física desse espaço-tempo de um buraco negro. Tá? E ela prevê que a silhueta do buraco negro vai ser essencialmente circular. Tá? É isso que a relatividade prevê. Se você, minhas amigas e meus amigos, observarem algo muito diferente de um círculo, tá? Isso vai ser indicativo que a relatividade geral está errada. Tá? E isso iria criar uma onda de choque na física que vai demorar. Eu espero, se isso acontecer, eu vou perder. Já vou avisar de antemão que eu vou perder noites de sono, tá? Porque todo o meu trabalho está baseado na teoria da relatividade geral de Einstein e em cosmologia também. Então, isso aqui são exemplos de desvios da teoria da relatividade geral que poderiam ser captados nessas observações do Event Horizon Telescope. Se você vê um horizonte de eventos muito achatado ou muito alargado para cima, ou ainda um caso ainda mais esotérico que eu posso discutir
quem quiser saber mais. Isso aqui indica que a teoria da relatividade geral ela é somente uma aproximação para uma visão mais profunda da realidade física. Tá? Eu espero que não se observe isso aqui. Tá? Senão, vocês vão ter um colega de vocês perdendo noites de sono aí futuramente. Então, assim nós chegamos ao final dessa apresentação. Event Horizon Telescope, o que é importante dessa apresentação aqui? Número 1, o que é o Event Horizon Telescope? Ele é uma rede mundial de radiotelescópios observando em comprimentos de onda milimétricos. Tá? E efetivamente você consegue um observatório do tamanho do planeta Terra. Okay? O objetivo primário do Event Horizon Telescope é imagiar a silhueta dos buracos negros, como prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein. Os alvos astronômicos primários desse telescópio é o centro da nossa galáxia, Sagitários A estrela, e o centro da galáxia M87. E algumas dos objetivos científicos é fazer testes inéditos da teoria da relatividade em escalas nunca antes testadas astronomicamente, tá bom? E nós vamos aprender também sobre a acreção de gás a buracos negros, ou seja, a alimentação de buracos negros, a produção de jatos relativísticos e segurem aí as suas expectativas, porque eu não espero que a gente tenha resultados antes de 2018, tá? Pelos motivos que eu descrevi nessa apresentação. Talvez aconteçam coisas inesperadas, talvez o tempo nos telescópios tenha causado um pouquinho de problemas nas observações, eu espero que não. Talvez sejam necessários mais antenas para melhorar a observação. E outra coisa é que a singularidade central dos buracos negros, ela infelizmente vai permanecer provavelmente para sempre oculta da gente. Essa singularidade que guarda os mistérios a singularidade central guarda o segredo da teoria final da física, né? Mas infelizmente ela vai permanecer, ao que tudo indica, para sempre oculta da gente, se a teoria da relatividade geral estiver correta. Mas mesmo observando o horizonte de eventos, já vai ter um retorno científico incrível. Tá? Vai ser uma descoberta, se der certo, vai ser um resultado digno de prêmio Nobel da física. E além disso, vai ter um impacto popular muito forte, na minha opinião, se as observações derem certo. Eu comparo o impacto de uma eventual primeira imagem de horizonte de eventos ao impacto que teve no imaginário popular, pelo menos no meu imaginário, eu acredito que muitas pessoas foram afetadas dessa maneira, quando se observou pela primeira vez o planeta anão, Plutão. Né? Que quando eu vi essas primeiras observações de Plutão, eu quase chorei, entendeu? É emocionante você ver algo que se esperava por tanto tempo imagiado com tamanho detalhe. E eu acredito que vai ser estampada muitas capas de revistas, tá? Quando essas primeiras observações do Event Horizon Telescope se derem certo. Né? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Então, podemos começar com a sessão de perguntas.